Agradeço ao Dr. João Batista Lázaro e imediatamente passo a palavra ao Dr. Gilson Jacobsen, nosso colega juiz federal da terceira turma recursal de Santa Catarina, doutor e mestre em Ciências Jurídicas pela Univale, doutor em Direito Público pela Universidade de Perúdia, professor de Direito Processual Civil da Univale, professor colaborador do curso de mestrado em Ciências Jurídicas da Univale e, como eu disse, juiz federal da terceira turma recursal de Florianópolis. É um prazer passar a palavra para o senhor. Obrigado, muito obrigado. Vai usar aí? Ele vai trocar, né? Essa palavra está com o senhor. Obrigado. Cumprimento o presidente da mesa, doutor Jairo, nosso diretor do foro lá em Santa Catarina, dizendo que é uma honra estar aqui nesse momento, com dois grandes colegas na mesa, dois grandes amigos, doutor João Lazari, colega e amigo de doutorado, viagens, inclusive para Perúdia, a sua linda biblioteca de Perúdia, linda biblioteca que temos lá. Cumprimento o desembargador Paulo Afonso, doutor Bolzan, professor doutor Bolzan, professor doutor Zenildo, meu orientador, ex-colega, mas sempre amigo meu e desta casa, né? Já nos deixa, saiu há tão pouco tempo, já nos deixa tanta saudade. A Gabriela, a Luísa, colegas de Santa Catarina, o doutor Márcio, colega de doutorado também aqui presente, me perdoem, doutor Savares, que fez parte da banca lá da qualificação. Enfim, cumprimento todos os queridos colegas e, se me permitem, vou tentar fazer uma exposição, pelo menos no início, um pouco mais dialogada, porque eu tenho realmente curiosidade de saber a opinião de vocês em relação a pelo menos um ponto acerca dos juizados especiais federais. Levanta a mão quem acha que nós temos um excesso de recursos no sistema dos juizados especiais federais. Muito bem. E levanta a mão quem acha que nós não precisaríamos ter recurso algum nos juizados especiais federais. Tem gente que também defende essa tese e concorda com isso. Bem, quando eles foram criados, aliás, a origem embrionária dos juizados especiais federais, os senhores devem recordar, está na realidade, está no Ministério da Desburocratização, do ministro Hélio Beltrão, que eu, quando era criança, meu pai assistia Jornal Nacional, à noite eu estava brincando e ouvia falar no Hélio Beltrão, no Ministério da Desburocratização, nem sabia o que era isso, e a realidade é que lá foi a origem dos juizados, de certa forma, sem desmerecer as câmaras de conciliação e julgamento na mesma época aqui no Rio Grande do Sul, né? Mas, quando ele enviou uma equipe para estudar os small claims nos Estados Unidos, a ideia é que talvez não tivéssemos nem recurso nos juizados. E a lei dos juizados de pequenas causas, de 84, o projeto dela, de fato, não tinha previsão de recurso algum. Mas, na hora da votação, se introduziu lá recurso, e claro que outros complicadores vieram para aquela lei, a começar pela separação da execução, que tornou inviável a lei em pouco tempo. Não se conseguia fazer execução imediatamente aos julgados dos juizados especiais de pequenas causas. Mas a ideia original era que não tivéssemos recurso. A ideia original era uma desburocratização plena, verdadeira. E quando a gente lê a Constituição, a gente imagina que teremos pelo menos teremos só um grau recursal, que é a turma recursal. Por isso que eu pedi no carro para ler o artigo 98 da Constituição, só para confirmar. Ela fala em turma recursal, composta por juízes de primeiro grau. Vou só pegar água. Obrigado. No entanto, veio a Lei 9.099, com um sistema extremamente complexo e intrincado de recursos, que parece desnaturar
essa ideia de desburocratização dos juizados, de celeridade, de simplicidade, de informalidade. Bom, o fato é que a lei está aí e a gente tem que conviver com ela e tentar, da melhor forma possível, trabalhar com os juizados nessa sistemática. Mas a gente não precisa, academicamente falando, se conformar com isso e não opinar em relação a eventuais mudanças. E o que preocupa na faceta dos juizados especiais federais? É que sempre que se pretende mudar alguma coisa ou aperfeiçoar, vem a ideia de mudar a legislação. Contemporaneamente a esse nosso estudo, lá em 2012, 2013, devem lembrar os colegas, nós tínhamos 2, 3 ou 4 leis tramitando, projetos de lei tramitando ao mesmo tempo, para suprimir, mudar o procedimento, suprimir órgão recursal, criar outros. E isso é que vai dando uma grande agonia em quem trabalha com juizados, porque se tem a impressão que no Brasil basta alterar a lei para mudar um instituto ou uma sistemática adotada, processual, procedimental, e a gente sabe que isso não resolve. E foi com base nisso, exatamente, que eu escolhi o tema da tese, de um trecho tirado de uma obra do Dr. Savares, que o direito não basta, e de fato, cheguei à conclusão, como verão, que a gente não pode se limitar a pretender simplesmente mudar a lei para mudar os juizados, de alguma forma. O objetivo científico, portanto, foi demonstrar que os juizados especiais federais, diante dos desafios gerados por uma sociedade de risco, no mundo globalizado, precisam trilhar outros e melhores caminhos, que não os meramente jurídicos, para que se garanta um efetivo acesso à justiça. Isso por quê? Porque eles podem contar com novas tecnologias, como é o processo eletrônico, mas pode ser outro, em algum espaço de tempo, com técnicas de gestão e com uma nova postura de seus juízes. Não que os juízes que atuam estejam errados ou não tenham postura adequada, mas, como regra, a gente precisa dessa nova postura, não como exceção. E a gente tem que lembrar que os juizados estão espraiados pelo Brasil inteiro, né? Estaduais, da Fazenda Pública e federais. E nós temos grandes disparidades de atuação e de estrutura. Então, a gente não pode medir a realidade dos juizados pela nossa realidade aqui da 4ª região, realidade sulina, né? Esse é o objetivo científico. E o problema que se lançou na origem era o seguinte, a seguinte pergunta, ou as seguintes indagações. Será que basta alterar a lei para superar os entraves que ainda se verificam nos juizados especiais federais? E mais do que isso, por que existem juizados que não apresentam altas taxas de congestionamento, enquanto outros, aplicando a mesma lei e com semelhante estrutura, apresentam-nas e não conseguem ser eficazes? Ou eficientes, se a colega preferir, mas eu acho que é eficaz a adjetivação mais correta. Esses os problemas lançados. Então foram levantadas 2 hipóteses para o estudo. Que só recorrer ao direito não é o bastante para superar os entraves que ainda impactam os JEFs, os juizados especiais federais, e que para oferecer efetivo acesso à justiça num mundo globalizado, e que convive ainda com pobreza e com riscos de toda ordem, precisam esses juizados se valer das novas tecnologias, processo eletrônico, por exemplo, de modo sustentável, questão ambiental é importante, e das técnicas e teorias de gestão, e, além disso, contar com um novo tipo de juiz. Então, no capítulo 1º, tratei da promessa constitucional e dos juizados especiais federais, sua classificação, e, sem pretender fazer direito comparado, fiz uma breve análise do juiz de paz e da mediação na Itália. E
apesar de eles não serem juízes de carreira lá na Itália, os juízes de paz, que não tem nada a ver com os nossos juízes de paz, que estão muito mais próximos dos nossos juizados aqui, dá uma certa inveja, porque, de fato, para questões de até 1.100 euros, eles podem não só aplicar a equidade, como não é nem recurso. E com aplicação de equidade. Nós temos também a previsão de equidade aqui no Brasil, no artigo 6º da Lei 9.099, mas a gente parece que esquece disso. Eu, pelo menos, nunca vi, em todos esses anos de turma recursal, alguém fundamentar lá com base no artigo 6º. É raríssimo alguém citar o artigo 6º, né? E surgem as perspectivas, eles trazem à tona a questão da justiça, da conciliação e da mediação, os juizados, de forma muito presente. Na Itália até mais do que aqui. Isso agora recebe um novo tratamento especial em face do novo CPC, porque parece que o Brasil vai aproveitar esse momento para formar equipes de conciliadores, de mediadores, né? E a gente realmente espera que isso aconteça, que os tribunais façam isso. Porque os juízes não têm sido, de modo geral, bons conciliadores. Aquela abertura de audiência em que a pessoa abre e propõe algum acordo? Não, então vamos lá, vamos ver a primeira testemunha. E ele acha que propôs acordo, que houve uma tentativa de acordo. Então, com a promessa de termos corpos de conciliadores e mediadores no Brasil, graças ao novo CPC, talvez essa realidade também sirva e se espraie para os juizados especiais federais de forma muito importante. Tomara que não aconteça o que eu já ouvi falar, que um tribunal do Sudeste, por exemplo, pretende pegar estagiários e transformar em conciliadores e mediadores e a vida segue, para cumprir lá o CPC. Se encarar dessa forma, realmente vai ser um desastre. Porque o novo CPC traz um espírito e aposta todas as fichas na mediação e na conciliação. Tanto que acabou com o procedimento lá sumário e ordinário e fez uma amálgama, aliás, em muitos aspectos parecido com o dos juizados, né? Em que se começa pela conciliação e pela mediação. E se for infrutífera, toda essa aposta do legislador terá sido perdida. Não que o estagiário não tenha capacidade de ser treinado e fazer, mas a gente conhece a realidade dos estagiários. Quando eles estão ficando em ponto de excelência, eles saem de cena porque se formam e vão atuar em outro lugar. Então é preciso pensar com cuidado nisso, né? Uma coisa muito importante que tivemos há alguns anos, e os colegas lembram, porque a gente teve FONAGEF, alguns encontros para tratar disso, foi a pesquisa do IPEA a respeito dos juizados, quase que dando uma radiografia dos juizados do Brasil inteiro, né? E foram mais de 200 varas de juizados analisadas, em 181 municípios. A vara de juizado onde eu atuava na época foi uma delas, lá em Blumenau. Foi um pesquisador do IPEA fazer o exame e a gente percebeu a seriedade e o afinco e o denodo com que eles se deram nessa pesquisa. Ela foi realmente muito bem feita, né? E, claro, algumas conclusões que ela teve, que ela tomou, a gente tem que colocar assim um pouco em xeque, porque naquele momento nós estamos vivendo uma transição entre processo de papel e processo eletrônico. E esse é o pior dos mundos, né? Quando a gente ainda tem um pouco de processo de papel e começa o processo eletrônico, porque resiste ao processo eletrônico e ainda tem que conviver com as duas realidades. Mas, de uma maneira geral, ela foi muitíssimo bem feita. E essa pesquisa mostrou que, só deixa eu avançar um pouco aqui, que está mais adiante, que o tempo médio de um processo do JEF ele é de 624 dias no Brasil. Mas, quando não há recurso, o processamento é cerca de 480 dias mais rápido. Não é que cai para 480 dias, é 480 dias mais rápido. Então, em 100 e poucos dias, a coisa se resolve. Por isso que a gente tem a lamentar essa complexa
estrutura recursal que a gente tem nos juizados, né? De todo modo, o professor Ovídio dizia, sustentava que essa é a parte inflexível do nosso direito, é o núcleo duro do direito. Todo mundo diz que tem que mudar o recurso, tem que acabar com o recurso, mas ninguém consegue acabar com isso em definitivo. Então a gente tem que conviver com essa realidade. E às vezes dá vontade de acabar com, de passar por cima ou acelerar o rito, mesmo correndo o risco de acabar de ferir alguns princípios constitucionais, como o do contraditório ou da ampla defesa. Não, diminui o prazo ali, não precisa ouvir, não precisa mostrar o documento, deixa para lá. E isso é um risco também que se corre. A pesquisa enaltece a necessidade de celeridade, que é mais do que duração razoável para os juizados, é mais. Temos que ter celeridade, mas não a sangria desatada a qualquer custo, rasgando valores constitucionais que nós temos seculares no nosso direito, né? E no capítulo 3, propriamente, começo a tratar das razões pelas quais só o direito não basta. Eu vou acelerar aqui para não avançar no tempo. Abordo a questão da sociedade de risco, da pobreza, que não pode ser desconsiderada num país ainda de tantos miseráveis, né? E lembrando que os juizados foram instituídos não para atender necessariamente a qualquer pessoa, a mesma parte abastada ou uma empresa. Não, a ideia foi atender aquela população que sempre esteve afastada, alijada do acesso à justiça. E com a criação dos juizados especiais federais, todos lembram, veio uma demanda em massa, que só começou a se estabilizar ou a se dividir equanimemente com a justiça comum novamente, a partir de 2011, porque houve uma hiper enxurrada de demandas nos juizados, mostrando que realmente havia uma demanda reprimida. Abordo a questão da globalização com reflexos no direito. Obviamente, quando a gente trata disso, a gente está tratando de sociologia jurídica. É difícil para a gente, um pouco na nossa realidade do dia a dia, derivar para a sociologia. Mesmo na academia existe alguma resistência a você fazer um trabalho jurídico que aborde temas sociológicos ou tecnológicos ou de gestão, por exemplo. Mas desde o início foi confessado, foi assumido o caráter transdisciplinar que eu pretendia dar a esse trabalho. Bom, quanto ao processo eletrônico, hoje eu me permito não adentrar no tema, apesar de ele importar em grande interesse no mundo acadêmico, mas a gente está no berço do processo eletrônico aqui no Brasil, que é este tribunal. Então, eu me permito não aprofundar aqui para não roubar mais tempo da apresentação, mas ninguém consegue imaginar hoje a nossa realidade sem o processo eletrônico. No início, tínhamos tanta resistência, que a gente estava acostumado a começar a ver o papel, o processo pela última folha, tínhamos todo o cacoete de mexer com o processo de papel. E hoje a gente não consegue imaginar a nossa realidade sem o processo eletrônico. No quarto capítulo, trato da questão da importância de termos juízes criativos, e daí isso remete, em certa medida, também à tese do nosso amigo, professor da Universidade Federal do Paraná e colega magistrado Vicente Júnior, Ataíde, né? Vicente Ataíde Júnior, que tem uma tese de doutorado com o seguinte tema: processo civil pragmático. E esse pragmatismo de um processo civil, que ele entende que é uma quinta etapa do desenvolvimento do processo civil, é algo muito interessante que eu recomendo a leitura para quem não leu esse trabalho. Vocês acham facilmente na internet e é muito bom, muito boa a obra. Talvez até já tenha se transformado em livro comercial, não sei. Trato da hermenêutica e da importância da argumentação jurídica, que cada vez tem mais importância na nossa realidade, e daí lembro da professora Cláudia Hesler, e fico feliz de saber que o nosso colega Savares está estudando esse tema lá na UNB, como pós-doutorado, né, doutor Savares? Porque mais e mais nós vamos nos valer da argumentação jurídica no dia a dia
inclusive dos juizados, usando ou não a equidade, lá do artigo 6º. Trato rapidamente dos novos rumos que o processo civil pode refletir no JEFs, né? Na realidade, o que a gente enxerga é um reflexo do JEFs no novo CPC, seja no rito, numa perícia simplificada, em vários momentos a gente, na sentença líquida, em vários momentos a gente percebe que o novo CPC foi ele se abeberar da realidade dos JEFs, claro, naquilo que estava dando certo, ou naquilo que parecia bom, e trouxe para o procedimento comum. E encerro o trabalho com um 5º capítulo que trata do importante papel da gestão para o judiciário em geral e para os JEFs em particular. Sobre gestão em geral, quando a gente trata de gestão de empresas, por exemplo, a gente vê diversas teorias que procuram criar metáforas para a gestão. Então, vê a gestão da empresa como uma máquina, por exemplo. Mas daí é numa visão mais mecanicista e de rotinas, né? Outros veem a gestão da empresa, a empresa como um organismo ou como um cérebro. Existem dezenas de teorias em que sempre se procura trazer uma metáfora da vida para aquela forma de gestão que se pretende. Se ela é mais criativa, menos criativa. E em relação à gestão pública, é muito presente o caráter burocrático da gestão pública. E a burocracia tem uma faceta que é necessária, obviamente, um pouco de burocracia nós temos que ter, em termos de hierarquia, em termos de acesso por concurso público, com o concurso público em si, mas nunca um excesso de burocracia. Senão a gente se perde na burocracia, e de novo eu estou falando de burocracia e lembrando do Hélio Beltrão e do Ministério da Desburocratização, sobretudo nos juizados especiais federais. Então, quando me perguntam assim, aplica ou não aplica esse artigo do novo CPC? Lá na turma, todos os dias me fazem essa pergunta, os assessores e estagiários. Depende, ele desburocratiza o rito ou traz mais burocracia para os juizados? Se trouxer burocracia, vamos tentar deixar de lado. A menos que sejam daqueles princípios basilares, normas fundamentais, que estão lá nos 12 primeiros artigos. Ninguém vai abrir mão de um contraditório efetivo, ninguém vai abrir mão de uma ordem cronológica, né, que atende ao princípio da isonomia, julgar antes o processo de quem demandou antes. Mas, fora isso, querer trazer ou copiar modelos do CPC só porque estão lá é arriscado e perigoso, porque cria uma burocracia e desnatura os juizados. Então, o que a gente precisa para a justiça e para os JEFs em particular? Criar um próprio modelo. Alguém deve estudar isso e pensar numa metáfora para que nós possamos seguir e compreender melhor o que a gente quer exatamente em termos de gestão, para a justiça e para os juizados, principalmente, né? Se a gente quer algo só mecanicista, como uma máquina, que a gente tem, às vezes, a sensação de que está secando gelo, de que está fazendo sempre o mesmo serviço, ou se a gente quer e pode ter juízes e servidores mais criativos, e eu penso que sim, que essa é uma das alternativas, né? E para encerrar, eu vou falar do que se espera desse juiz de um novo tempo, que daí nós estaríamos colocando o 4º pé numa mesa imaginária que só tem normalmente um pé. Quando se fala na mesa dos juizados, ela está apoiada num único pé, que é a lei, na mudança legislativa. Vamos melhorar o juizado? Faz um artigo de lei, cria uma lei nova, muda a lei, simplifica, transforma. E a proposta é se colocar exatamente a utilização das novas tecnologias, a gestão com muita força, e agora a gente tem visto isso no Poder Judiciário, né? Muita ênfase em cursos, em estratégias de gestão, e essa é uma nova tendência. E, por fim, como 4º pé, uma postura diferenciada
dos juízes que atuam nos juizados. Claro que não é fácil, porque isso passa por selecionar juízes com essas características. E os nossos concursos ainda são muito de buscar o conhecimento jurídico e não tem avaliado necessariamente a criatividade do candidato. É uma opção estratégica que tem que ser tomada em nível de poder judiciário para ver se isso é desejável mesmo e possível. Penso que sim. Uma nova realidade de juízes. De que forma? Um juiz que não se renda à geometrização do direito, como o Ovídio dizia, e que se propõe a examinar a complexidade dos casos concretos. Essa geometrização tem a ver com o certo ou errado. Por isso que também há tanta ênfase ao recurso, né? Se duvida de que o juiz, se pensa que o juiz ainda é só a boca da lei e se duvida da decisão dele em primeiro grau. E daí se pretende levar às últimas instâncias, porque só o Brasil tem, até onde eu saiba, 4 ou 5 instâncias recursais. Então, o duplo grau se transformou em 4 ou 5 instâncias recursais, né, em nosso país. Um juiz que saiba dialogar com as partes sem receio de dar real amplitude ao princípio do contraditório. Um juiz que, além de aplicar a lei aos casos concretos, saiba interpretar o sistema jurídico. Um juiz que saiba decidir no presente, olhando para fatos corriqueiros do passado, mas com um horizonte de futuro, como Zagrebelski propõe. Um juiz que, além de pessoalmente criativo, saiba facilitar o surgimento das novidades e da criatividade em torno dele. Que procure se cercar de pessoas também criativas e até mais inteligentes do que ele. Um juiz que não se acomode, que não se comporte como um burocrata, mas que esteja disposto e aberto a receber formação integral. Daí o importantíssimo papel das escolas de magistratura, da Infam, em Brasília, né? Um juiz que saiba se emocionar sem perder a razão e que saiba errar sem deixar de aprender com seus erros. Um juiz que não apenas julgue, mas que também administre, gerencie e se comunique. Mais do que isso, e que saiba buscar inovações na tecnologia. Um juiz, enfim, comprometido com a ambiência sensível da vida. Desculpa extrapolar no tempo, eu agradeço muito a atenção e fico à disposição para responder as perguntas também. Muito obrigado.